Somos estudantes de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje nós vamos trazer um seminário sobre avaliação psicológica no contexto organizacional e do trabalho, com ênfase nos FPTs, que são os fatores psicossociais do trabalho, para a disciplina de avaliação psicológica 2. Então, nesse seminário, além da gente dar uma definição melhor do que são os fatores psicossociais no trabalho, nós vamos falar também sobre quais são os impactos dele na saúde laboral, né? Na saúde do trabalhador, no ambiente de trabalho como um todo. A avaliação de fatores psicossociais do trabalho ganhou bastante importância devido às robustas evidências científicas sobre os impactos de tais fatores na saúde laboral das pessoas. E agora, mais recentemente, a sua relação com o bem-estar dos trabalhadores e os resultados organizacionais no dia a dia das empresas. No Brasil e no mundo, os fatores psicossociais estão associados à exposição aos riscos que causam danos e injúrias. O capítulo relata uma pesquisa que mostra que o estresse no trabalho, somado à alta cobrança na tomada de decisões, é um dos fatores de risco para depressão e outros distúrbios psíquicos, como o abuso de álcool e drogas. Além disso, o tema dos FPTs também foi discutido como tendência e desafio no 19º Congresso Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho da OIT, em 2011. Então, os fatores psicossociais têm um impacto significativo sobre a saúde dos trabalhadores. E isso aponta para a necessidade de que os riscos psicossociais sejam devidamente tratados e medidas preventivas sejam adequadas, sejam postas em prática. As doenças ocupacionais mais frequentes são a lesão por esforço repetitivo, com a execução de um movimento prolongado que pode diminuir a capacidade do trabalhador ou até mesmo invalidar ele, a asma ocupacional causada pela inalação de toxinas ou poeiras pela falta de equipamentos e a surdez temporária ou definitiva pela intensa exposição a ruídos. Com o aumento dos sindicatos e da manifestação dos trabalhadores, a União Europeia deu início em acordos estratégicos para a saúde e segurança laboral. Na Austrália, por exemplo, a prática do Safe Work intervinha nos locais de trabalho para reduzir as demandas emocionais, melhorar o equilíbrio entre vida social e trabalho e promover um comportamento apropriado e adequado para essas pessoas. Os documentos de destaque no Reino Unido e na União Europeia são o Tratado de Amsterdã, as diretivas número 89, 90 e 2003 e a orientação sobre o estresse relacionado ao trabalho, com questionamentos sobre ele ser o tempero da vida ou o beijo da morte para o trabalhador. Ainda falando sobre os documentos de destaque no Reino Unido e na União Europeia, gostaríamos de citar também o Acordo sobre a Autonomia Europeia sobre Estresse no Trabalho, o Acordo sobre Assédio e Violência no Trabalho, o Pacto Europeu para a Saúde Mental e Bem-Estar e o Health and Safety at Work Act de 1974, entre outros que também são de muita importância. Na América do Sul, o Chile acredita que, dependendo da interação no meio laboral, a presença dos fatores psicossociais pode ser positiva, com aspecto de motivação e competitividade. Mas no Brasil, como não ocorrem incorporações das normas internacionais, a reparação dos danos ao trabalhador fica só no plano judiciário, com pagamento de indenizações, por exemplo. Os tipos de avaliação e instrumentos são aplicados de acordo com as bases teóricas, podendo ser individuais, nacionais ou organizacionais. As interpretações das evidências obtidas das avaliações, bem como na construção desses instrumentos, têm como foco predominante as análises FPTs associadas aos danos, aos agravos e injúrias a esses trabalhadores. Com relação aos estudos e teorias, por mais que os questionários tenham demandas de trabalho, o embasamento não se dá a partir de nenhuma outra teoria de estresse laboral como a do modelo teórico Job Demand Resources. Portanto, os dados produzidos são difíceis de ser interpretados. Destacam-se nesse estudo os construtos da linha Job Strain, controle de trabalho e workability. Entende-se que esses avanços obtidos nesse tipo de avaliação indutiva dos FPTs referem-se à demonstração de robustas evidências da relação entre diferentes variáveis e seus possíveis efeitos na saúde dos trabalhadores. Então, a produção internacional recente tem se preocupado mais em testar estatisticamente o quanto cada fator psicológico contribui para a saúde desses trabalhadores. O modelo teórico de recursos e demandas no trabalho, também chamado de RDT da psicologia positiva, tem um desfecho na saúde laboral como o engajamento no trabalho, que produz efeitos de balanceamento na elevação do desempenho profissional sem prejudicar o trabalhador. Ainda falando do RDT, temos os recursos de trabalho, que podem ser sociais, de conteúdo de trabalho, desenvolvimento profissional, pessoais, organizacionais e papel de liderança.
e também os fatores associados, que são o bem-estar do trabalhador, sua satisfação no trabalho e resultados do comprometimento organizacional. Foi testada a validade de avaliação dos FTPs através do modelo JDRQ, com um alto índice de consistência interna com correlações de R maior que 0,80 entre engajamento no trabalho e fatores psicossociais de recursos, demandas e resultados, com várias evidências de validade desse instrumento na avaliação, junto de um modelo teórico que é muito comprovado na literatura internacional. Quanto ao modelo Lean, os efeitos negativos são mostrados através de pesquisas acerca dos meios de produção, como just-in-time, e se associam fortemente tanto com a exposição a fatores mecânicos como psicossociais. É necessário que os FPTs sejam considerados como centrais para a organização saudável do trabalho e que os profissionais façam parte da tomada de decisões. O nível organizacional enfatiza a gestão dos fatores e riscos psicossociais no trabalho, com a necessidade da adoção de práticas efetivas de intervenção, como a formação de profissionais em saúde e segurança no trabalho. Fatores mecânicos como a fadiga e a carga do trabalho são atributos laborais que a organização pode gerenciar a fim de priorizar a saúde sem diminuir a sua produtividade. Portanto, combinar diferentes tipos de análise pode permitir avanços em direção às transformações necessárias nas práticas de trabalho que envolvem os processos de aplicação saudáveis, a promoção e a proteção do bem-estar. Assim, o capítulo demonstrou que os planos de reestruturação produtiva devem ser bem estudados antes de sua aplicação, pois às vezes eles podem oferecer riscos e danos. As referências utilizadas nesse trabalho foi o capítulo 2 do Rutz Bandeira Trentini Vasquez, do livro Avaliação Psicológica no Contexto Organizacional e do Trabalho.